Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Então, gente, eu peço a vocês que ignorem, assim, os sons ao fundo. Hoje tá complicado gravar, eu tentei diversas vezes. Essa aí deve ser a quinta tentativa de gravar esse vídeo, porque decidiram todos ligarem o som pra escutar música hoje. Então, ignorem aí o som ao fundo. Bom, hoje eu acho que, se eu não me engano, é o quarto vídeo do Desenterrando Tesouro. Eu não consegui no mês de julho gravar nenhum vídeo, se eu não me engano, eu acho que eu não gravei nenhum. Acho que não, eu não gravei nenhum vídeo, porque nós ficamos focados em algumas responsabilidades da igreja. Então, eu vou falar hoje de um livro que eu já tinha, como Desenterrando Tesouro, é livros que eu já tenho dentro da minha casa, né, que eu já contei pra vocês em outros vídeos. Esse livro é um livro maravilhoso. Não é um livro que eu havia dito pra vocês no último Desenterrando o Tesouro que eu ia ler, porque eu olhei pra esse livro e ele me chamou: vem, Cíntia, vem, Cíntia. E eu li. Desculpem se eu não souber pronunciar muito bem os nomes, tá? Quem sabe falar inglês aí, help, tá? Me ajudem aí. O livro é da editora Betânia, Samuel Morris, se eu não me engano, eu acho que é assim que se pronuncia, Samuel Morris. O autor é Lindley Bowden. Fala de um jovem que teve assim, um encontro com Deus maravilhoso. Fala de fé, fala de comunhão, fala sobre o Espírito Santo de Deus, assim, lindo. Eu chorei em diversas vezes. Lendo este livro, eu engoli ele em 2 dias, literalmente. Em 2 dias eu li esse livro todo. Fala sobre Deus levantar uma pessoa iletrada de uma raça que alguns na localidade em que Deus usou ele era ignorada. Fala de como Deus só precisa de uma pessoa que esteja disposto a dizer sim para a vontade dele, a dizer sim para o ir, sabe? Esse Samuel, né, que é a história do livro, na verdade o nome dele era Badu, tá? O nome dele, na verdade, era Cabu. Eles habitavam na Costa do Marfim, era uma tribo indígena chamada Cru. Seu pai era o chefe da tribo, então ele era um príncipe da tribo. Ele era o príncipe da tribo. E o que acontecia em algumas situações naquele lugar é que haviam conflitos entre tribos inimigas. E quando a tribo que perdia, quando havia esse conflito, a tribo perdedora tinha que dar seu filho primogênito para a tribo vencedora, até que conseguisse pagar em marfim, em borracha, em várias coisas que eles pediam. Por 3 vezes Cabu foi levado. 3 vezes ele passou por isso desde a infância dele, porque ele era o primogênito, então 3 vezes ele foi levado. Por 2 vezes o pai dele conseguiu o resgate. Na terceira vez o pai dele não conseguiu. Chegou até a querer entregar a filha para ficar no lugar de Cabu. Cabu não aceitou, falou: não, eu suporto, minha irmã não vai suportar. Eu não vou ficar aqui estendendo muito a história de Samuel. É rica demais. Se você for ver o livro, Samuel, ele veio a falecer aos 21 anos de idade. Eu me emocionei diversas vezes. Eu chorei. Eu senti a presença de Deus diversas vezes ao ler esse livro. Eu me emociono, na verdade, ainda a falar. É muito lindo. Ele sofreu muito, 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 muito. Ele passou por sofrimentos assim que a gente fala, era um adolescente. O encontro de Cabu com Deus, né, com a sua maravilhosa presença, foi quando ele foi levado para a morte. Ele seria enterrado até o pescoço, colocaria o mel na sua boca para que formigas carnívoras viessem ali comer ele ali vivo. Só que Cabu vê uma presença linda, uma luz linda, não só ele, mas todos que estavam ali, seus inimigos. E ele consegue fugir, ele encontra uma aldeia, ele começa a trabalhar naquela aldeia. Ali ele começa a entender quem era Deus, ele começa a ter uma comunhão com Deus em oração. Cabu, ele tinha uma intimidade muito grande com Deus, porque ele nunca se via distante.
mas ele sempre queria estar perto, ele sempre queria conhecer mais, ele sempre chamava a Deus como pai, paizinho. Cabu, ele com menos de 18 anos, ele vai em um navio, ele apanha muito neste navio, irmãos. Ele sofre muito, mas ele consegue transformar aqueles homens brutos, sabe? Homens violentos, homens devassos, em homens que queriam conhecer a Deus. Em 6 meses naquele navio, até chegar a Nova York, porque ele queria conhecer ali um reverendo que falava muito sobre o Espírito Santo. E quando ele chega ao encontro daquele reverendo, o reverendo é tocado, é renovado, sabe? Ele traz um avivamento àquele lugar. As igrejas que ele pisava, os lugares que ele chegavam, mesmo não conhecendo, mesmo não falando muito bem o idioma, mesmo não tendo estudo, onde Samuel chegava. Na verdade, os primeiros dias, diz o livro que primeiros dias que ele chega a Nova York, ele consegue ganhar 15 pessoas apenas em uma oração, sabe? Ele era um homem, assim, de oração. E Samuel, ele morre muito jovem. O tempo de vida dele nessa terra foi 21 anos. Desde que ele deixou a aldeia até a sua morte foram 5 anos de vida. Onde ele conheceu mais o Espírito Santo, onde ele testemunhou da vida dele, do que Deus tinha feito, do seu testemunho de vida. E algumas coisas aqui que é tremenda. Comprem o livro, adquiram esse livro, queiram ler. Mas eu quero trazer aqui uma coisa que está nesse livro que me chamou muita atenção. Na página 69 do livro, falando sobre o segredo de uma autêntica liderança democrática. Então vem falando que ele não chegou nem a completar 21 anos desde que saiu da selva, viveu apenas cerca de 5 anos. Contudo, nesse curto período de tempo, seu nome se tornou conhecido no mundo todo. E então você vai ver o relato de vidas que já foram transformadas e que a sua vida já foi traduzida para 5 línguas. Pessoas foram enviadas à África através do testemunho de Cabu, de Samuel. E aqui vem falando assim, o grande líder é aquele que produz outros líderes. Para que a democracia seja preservada, é necessário que a tocha da liderança seja passada de uma geração a outra. É a marcha da fé atravessando a eras. Isso me chamou a atenção porque nós estamos vivendo um período aqui no nosso Brasil que é as Olimpíadas. E se fala da tocha, da chama da tocha que não pode ser apagada. E se a gente for olhar com um olhar espiritual, assim também é na nossa vida. A tocha do Espírito Santo, ela jamais pode ser apagada na nossa vida, mas ela tem que ser passada, sabe? De geração em geração. E muitas das vezes tem pessoas deixando se apagar. Essa tarde, essa noite, essa manhã, eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo, mas que você venha fazer como Samuel, Morris, Cabu, Príncipe do Ébano, sabe? Você venha ter o interesse de ganhar intimidade com Deus, de ganhar intimidade com o Espírito Santo, de conhecer Ele de mais pertinho, de entender que Deus é um Deus Pai. Deus, Ele levantou Cabu, um homem de raça totalmente diferente do povo de Nova York, um homem iletrado, mostrando que Deus, ele usa pessoas, não importando a sua raça, não importando a sua situação financeira, não importando a sua cor, de que lugar, qual a nacionalidade, naturalidade, não importa de onde você seja. O importante é que você queira estar disposto a fazer a diferença, que você esteja disposto a querer fazer o ID do Senhor, a falar, eis-me aqui, Pai, faça como tu queres na minha vida. Samuel, ele tinha o sonho e o desejo de voltar à tribo dele, mas perto da sua morte, o livro vem dizendo que Deus fala com ele e ele compreende que aquilo que Deus tinha determinado a ele fazer, que o plano de Deus para a vida dele ali já estava feito. E ele começou a entender, agora eu posso descansar em paz. Aquilo que Deus tinha para minha vida já foi feito. Só que o plano de Deus vai além daquilo que nós pensamos ou sonhamos. E Cabu morreu, Samuel Morris faleceu, né?
mas a história dele continua sendo contada até hoje. Até hoje. Hoje nós estamos em 2016. Samuel Morris, ele faleceu em 1893. E eu hoje, em 2016, eu estou lendo a história desse homem, desse jovem. Não tem como você dizer, eu sou jovem, Deus não quer me usar, eu não tenho aí muita experiência, eu sou jovem ainda, será que Deus vai me usar? Deus quer usar você, jovem, para mudar vidas, para transformar vidas, para fazer a diferença. Pegue a tocha, não a tocha olímpica, sabe? Pega a tua tocha aí, a tocha do Espírito Santo na tua vida e queira passar ela. Não deixa ela se apagar, sabe? Que essa tocha esteja aí acesa, ardendo no teu coração. Essa vontade de fazer missões, essa vontade de fazer lead, essa vontade de transformar vidas. Apenas as pessoas que estejam em contato contigo sejam transformadas pelo testemunho que a tua vida produz. Amém? Fica com essas palavras. Livro maravilhoso. Quero voltar aí com Desenterrando Tesouros. Mas o livro que eu deixo pra vocês hoje é esse. Meu primeiro livro aí de agosto. Primeiro livro de agosto. Vamos ler outros por aí. Nos encontramos até breve. Desculpem, gente. Eu não sei falar inglês. Inglês. Acabou. Badu, aonde que eu achei Badu, gente? É Cabu.